Olá, pessoal, boa noite. Eu sou a professora Paula Janaína Souza Farto, sou engenheira civil e fui convidada pela coordenadora para poder estar ministrando a vocês a disciplina de ergonomia e segurança no trabalho, direcionada aí para o curso de gastronomia. Para quem já me conhece ou já me viu aí pelos corredores, eu já trabalho aqui na FACIP já há 5 anos, né, e ministro disciplinas gerais aí na área de segurança do trabalho, nas partes de projeto, mas especificamente com vocês eu vou direcionar essa parte de ergonomia e segurança do trabalho, que é uma disciplina que ela deve abranger praticamente todos os cursos, né? Porque quando a gente fala de ergonomia, nós estamos pensando basicamente no nosso conforto no ambiente de trabalho, de modo que as atividades que a gente vai executar, elas não venham a prejudicar a nossa saúde, tanto física quanto mental. E também a parte de segurança do trabalho, né? Porque o nosso trabalho, ele pode conter meios que acabam propiciando alguns tipos de riscos. Então, a gente precisa ter essa ciência de que riscos são esses que o nosso meio ambiente de trabalho pode nos propiciar. É claro que, apesar de haver a existência desses riscos, eles acabam sendo minimizados pela utilização de equipamentos de proteção de segurança, que tanto podem ser equipamentos de proteção individual, quanto equipamentos de proteção coletiva. Então, o intuito dessa disciplina não é vocês saberem fazer um projeto de segurança do trabalho, mas vocês terem noção do que tem que ter no ambiente de trabalho de vocês que possa propiciar mais segurança. É claro que nas nossas primeiras aulas a gente vai direcionar de forma em âmbito geral, para que vocês conheçam o que é realmente a ergonomia. O foco da nossa aula de hoje, ela será basicamente a ergonomia. Tá? Posteriormente, a gente vai falar um pouquinho aí mais de segurança do trabalho, ok? Quando a gente entra nesse tipo de assunto, existem várias normas, né, que estão relacionadas a esse tipo de assunto, que são as chamadas normas regulamentadoras, que quando a gente fala de ergonomia e segurança do trabalho, não se envolve basicamente só isso, mas existe um conjunto de normas que estão relacionadas a essas duas condições, beleza? Na nossa ementa, nós vamos ver basicamente aí um pouco do estudo da ergonomia e segurança do trabalho, relativo principalmente aí à parte das legislações e das normas regulamentadoras. Vamos falar sobre os acidentes de trabalho, os graus de riscos, primeiros socorros, né? Claro que eu vou direcionar mais para o trabalho de vocês, né? Na parte de gastronomia. Equipamentos e materiais de segurança que podem ser utilizados. A gente vai falar um pouquinho sobre a CIPA, que no caso, aí vai depender do ambiente de trabalho, né, da quantidade de pessoas, se vai realmente haver a necessidade de CIPA ou não. Sobre as doenças profissionais e doenças que são o que podem ser ocasionadas no ambiente de trabalho, benefícios do trabalhador e também a parte de seguridade social, né? Dependendo dos tipos de risco que o seu ambiente de trabalho ele pode propiciar, você pode ter alguns benefícios, né? Que na verdade não são benefícios propriamente ditos, né? Como o ambiente ele acaba tendo um certo grau de risco, você acaba tendo um direito de receber um valor, uma porcentagem a mais em relação ao seu salário base, né? É claro que perante a legislação trabalhista eles usam o termo de benefício, mas na verdade é um valor devido a você estar no ambiente de trabalho que ele tem um grau de risco maior e aí acaba sendo pago essa forma, essa porcentagem em cima aí do salário base do, do, do funcionário, beleza? E dando tempo aí, a gente vai falar também um pouquinho sobre a parte de combate de incêndio, né? Porque na parte de gastronomia, principalmente trabalha com fogo, né? Fogões, então aí a gente já tem que estudar um pouquinho sobre a parte de combate de incêndio também. Então, basicamente, aí é o que a gente vai estar vendo na nossa disciplina, beleza? Bom, primeiramente, vamos definir aí a ergonomia. Pessoal, acabei não comentando um pouquinho sobre a parte de avaliação, mas para quem não, às vezes não estava em sala e não participou da reunião com a coordenadora, antes de eu iniciar aqui, eu vou comentar que nós teremos as aulas praticamente feitas de forma online, né? Porque eu também ministro as disciplinas em outro curso, né? Então, hoje, quarta-feira,
e amanhã, quinta-feira, as aulas elas serão gravadas e postadas para vocês estarem assistindo no horário noturno das aulas de vocês, beleza? Na sexta-feira, a gente vai fazer uma atividade em sala, tá? Então, na sexta-feira, dia 11, nós iremos fazer uma atividade em sala. Na semana que vem, eu estarei postando as aulas também de forma online para vocês. E na sexta-feira que a gente vai ter uma avaliação, tá? Se vocês perceberem que houver a necessidade de a gente fazer uma aula presencial, na quarta-feira da semana que vem eu tenho essa disponibilidade para fazer um tira-dúvidas, a gente conversar mais um pouquinho, tá? Basicamente seria isso, mas aí qualquer dúvida vocês podem estar falando comigo lá no grupo, tá? Fazendo algum tipo de questionamento, sugestões, que eu fico aí no aguardo, tá bom? Bom, vamos dar sequência aí no conteúdo. Pessoal, eu vou só tirar aqui a câmera, por conta, às vezes, de alguma imagem que venha atrapalhar, tá? Bom, primeiramente a gente vai definir aqui os nossos termos, né? O que significa ergonomia? Basicamente, a ergonomia está relacionada sobre regras no trabalho. Então, a gente trabalhar com regras no ambiente de trabalho, né? Ela é uma ciência interdisciplinar que tem um objetivo prático de proporcionar adaptações no nosso ambiente de trabalho, através da utilização de instrumentos, das máquinas, adaptação até em questão de tempo de trabalho e também do meio ambiente em relação às necessidades que o próprio funcionário ele necessita, tá? Também está relacionada à realização de tais objetivos em nível industrial, que propicia a facilitação do trabalho e o melhor rendimento do esforço humano. Quando eu falo ambiente industrial, eu estou me referindo que a ergonomia ela tanto pode atender o ambiente comercial quanto industrial. Ela atende todos os âmbitos, né, de trabalho. Então, a ideia dela principal é propiciar melhores condições ao trabalhador, para que esse trabalhador ele tenha um rendimento eficiente também, tá? Existem várias associações em relação à ergonomia. No caso, a brasileira seria a Associação Brasileira de Ergonomia, que é a ABERGO, que ela adota a seguinte definição para o termo ergonomia. Entende-se por ergonomia o estudo das interações das pessoas com a própria tecnologia, com a organização e o meio ambiente, objetivando intervenções e projetos que venham a melhorar de forma integrada a segurança, o conforto, o bem-estar e a eficácia das atividades humanas. Então, essa daqui é a definição que a gente tem aí da Associação Brasileira, tá? Mas, resumindo, como eu já comentei, a ergonomia, basicamente, ela busca adaptar o trabalho ao homem, né? De modo que o seu ambiente de trabalho ele tenha uma adaptabilidade ao funcionário, né? Tanto em questões físicas, fisiológicas, psicológicas, sociais, bem como a influência de sexo, idade, treinamento e motivação. Então, muitas empresas, elas às vezes acabam desenvolvendo atividades que estão dentro do seu plano de segurança do trabalho, atividades ergonômicas, né? Vamos pensar muitas vezes quando nós temos um trabalho muito repetitivo, uma indústria, por exemplo. Ela é um serviço extremamente repetitivo. Esse serviço sendo de extrema repetição, algumas doenças elas podem ser ocasionadas, né, por conta dessa movimentação excessiva. Então, algumas empresas elas promovem paradas, né, pausas no trabalho em intervalos de tempo para que o funcionário possa descansar. Nesses intervalos eles promovem atividades com fisioterapeutas, né, com psicólogos, para que o funcionário ele tenha uma melhor interação e o ambiente de trabalho não venha a proporcionar nenhum tipo de doença nele, tá? Então, por isso que foi comentado sobre não somente questões físicas, mas fisiológicas, psicológicas, sociais, e isso tudo variando conforme idade, treinamento, motivação e enfim, tá? Então, dessa forma, a ergonomia ela vai buscar atuar na promoção do bem-estar, da saúde e, basicamente, da segurança do seu trabalhador, tá? Vamos fazer uma reflexão aqui, discutir um pouquinho, né? Normalmente, muitas vezes, as pessoas elas têm um costume de sentar numa cadeira, numa posição incorreta, né? E aí começam a surgir aquelas dores, lesões, fadiga visual, né? Porque às vezes está muito próximo da tela do computador.
ou às vezes a iluminação é excessiva, ou a iluminação é baixa. E aí a gente começa a ter vários problemas, né? Então, o que uma postura incorreta sentada pode ocasionar, né? Na saúde do trabalhador, na sua segurança e na sua produtividade, né? Então, primeiramente, quando existe uma iluminação muito excessiva, o que acontece? Pode ter uma fadiga visual, né? Proporcionada muitas vezes pelo monitor que está muito próximo, por reflexos de lâmpada, reflexos de janela, né? Às vezes, por falta de cortina no ambiente de trabalho, você acaba tendo reflexo, e isso futuramente pode vir a prejudicar, né? E dar uma fadiga visual ao colaborador, né? Distâncias desiguais dos olhos ao teclado e ao texto, e tudo isso acaba causando algum tipo de fadiga, né? Além disso, a cabeça ela fica com uma inclinação incoerente. Consequentemente, isso acaba gerando dores musculares nos ombros, no pescoço, tá? E isso não é só no ambiente de trabalho, né? Às vezes, na nossa casa, a gente tem um escritório, uma mesinha para mexer com o computador, fazer trabalhos da faculdade, e às vezes a gente acaba tendo uma postura incorreta, né? Às vezes a gente passa a noite virando a noite fazendo trabalhos, né? E essas posturas incorretas acabam gerando aí certas dores. Um outro ponto é quando às vezes a cadeira ela não tem um apoio, né? Então o músculo ereto ele fica estático e ele fortemente contraído. Então às vezes a gente acha que deixar a posição ereta aqui vai estar sendo de forma correta, e na verdade não. Você está contraindo o seu músculo, e aí ele está fortemente contraído, o que deforma o seu disco intravertebral e também vai gerar dores musculares, tá? Existe também a questão das lesões pelo esforço por movimentos repetitivos, né? Às vezes a posição do punho, muito tempo segurando o mouse, posicionamento aqui do antebraço, ele não ter um apoio, né, de descanso, contração dos músculos do braço, e tudo isso vai bloqueando e dando a irrigação sanguínea, capilar, e provocando lesões nos tendões, falta de oxigenação, e até algumas situações, né, irreversíveis na fase mais adiantada de lesões. Então, uma mesa de ambiente de trabalho e a cadeira, elas precisam ser confortáveis, adequadas, né, ergonômicas, de modo que todas essas condições aqui não venham a prejudicar o funcionário. Os pés também é um outro ponto bastante importante, né? Pés para trás sem apoio e tórax para frente. Então, perceba que o tórax está para frente e os pés não têm apoio nenhum aqui, né? Então, isso também pode provocar aí formigamentos, varizes, inchaço nas pernas. Um exemplo, em que situações a gente poderia ter isso daqui, né? Numa fábrica de costura, né? Que as mulheres ficam o dia, ou homens também que possam vir a trabalhar, o dia todo sentado, né? A má posição, além de prejudicar toda a coluna visual, o mau posicionamento das pernas, né? Principalmente que nas mulheres, né? Dá aquele inchaço, formigamento, aí estoura várias veinhas, né? Que as nossas chamadas varizes. Então, tudo isso acaba prejudicando o colaborador. E o que pode ser feito para que a gente possa realizar essas correções, né? As causas e correções, ó. Aqui a gente já tem a imagem incorreta e aqui a gente tem a imagem correta, né? Nessa incorreta, a gente tem uma contração, uma força do músculo ereto, né? 2,5 vezes o peso do corpo quando você fica com uma posição incorreta, tá? Quando você está com a coluna relaxada na posição correta, ela dá uma menor compressão aqui na sua vértebra, tá? Então, a postura correta, você acaba corrigindo a sua fadiga visual, né? Porque você tem uma distância vertical do monitor. O olhar no monitor, ele tem que estar exatamente alinhado. Acaba propiciando uma residência da incidência de reflexos. A distância mínima dos olhos, tem um cuidado que não pode ser maior que 50 centímetros, tá? E deve ser igual ao do teclado. Então, o teclado também não pode estar muito distante, tá?
A cabeça sempre na posição vertical, porque aí você acaba propiciando redução das dores musculares no ombro e pescoço. Costas sempre devem estar apoiadas e não dessa forma, porque dessa forma a gente gera uma contração bem elevada, né? Quando os punhos e o antebraço estão apoiados, percebam que ele tem um apoio aqui, e neste outro caso a gente não tem apoio nenhum. Então, todo esse apoio, né, para poder mexer no mouse, poder fazer a digitação, você acaba prevenindo problemas de LER, que é lesão por esforço repetitivo, né? Ali no punho, no antebraço, porque agora eles estão apoiados em almofadas ergonômicas, que vai propiciar um maior reforço, relaxamento. Então, quem trabalha o dia inteiro na frente de computador, ele tem que pensar nessa questão de ergonomia, porque a longo prazo que essas doenças, né, trabalhistas, elas começam a surgir. E também uma correção da postura sentada em relação ao posicionamento das pernas, né? Aqui ele tem um apoio de pés. Então, esse apoio aqui para o pé é totalmente incorreto, que ele vai interferir em todo o processo de circulação sanguínea. Dessa forma aqui, ó, quando existe esses apoios, né? Às vezes a gente olha em escritório e vê isso aqui e acha que não serve de nada, né? E, na verdade, isso daqui é de extrema importância, né? Para que haja uma menor compressão das artérias e veias e, consequentemente, haja uma melhor circulação sanguínea. Quem são os domínios da ergonomia, né? Como ela tem uma ampla abordagem, um caráter multidisciplinar, é função da ergonomia, do ergonomista, né? Analisar o ambiente de trabalho de forma global. Então, a pessoa que ela é especialista nessa área, ela vai analisar o ambiente de forma global, né? Pode ser uma cozinha, pode ser uma obra, pode ser um escritório, pode ser um supermercado, mas ele tem que avaliar todos os aspectos físicos daquele ambiente, cognitivos, sociais e organizacionais. E criar um plano de alternativas de como melhorar aquelas condições de trabalho, tá? A ergonomia, ela tem 3 domínios, que é o domínio físico, tá? O cognitivo e o organizacional. Então, ela é dividida nesses 3 tipos de domínio. A ergonomia física é o domínio que complementa contempla, as características da anatomia humana. Então, ela vai estar pensando basicamente nas questões de postura do trabalho, porque é uma parte física, né? Biomecânica em relação aos aspectos do ambiente de trabalho. Nesse caso, a gente acaba tendo aí como enquadramento o estudo da postura no trabalho. Então, o ergonomista, que é a pessoa responsável por desenvolver esse plano de organização do ambiente de trabalho, tanto no setor físico, cognitivo, intelectual, de todas as áreas de ambiente de trabalho, ele vai buscar a ergonomia física, ela vai buscar basicamente melhorar as questões de postura no trabalho, manuseio de materiais, né? Vou dar um exemplo para vocês. Quem aí já foi no Machado Supermercado fazer compra e às vezes viu algum repositor com alguma cinta na região da cintura? Aquela cinta, ela é como se fosse uma proteção, que também é usada em academia para quem faz levantamento de cargas muito elevadas, né? No caso da academia, você faz mais controlado, né? Porque você está fazendo um movimento repetitivo ali de curta duração, mas pela questão da musculatura, né? De fortalecimento. Mas no supermercado, por exemplo, que é o caso de um repositor, ele usa aquela cinta, né? Na região do abdômen, da cintura, que envolve ele até as costas, para que proteja a coluna dele, porque como por ele ser um repositor, ele vai pegar caixas de uma carga maior. Então, isso é uma estratégia que foi criada. Então, provavelmente houve um ergonomista, um responsável, por criar estratégias para amenizar, né, ou até mesmo eliminar esses problemas dentro do ambiente de trabalho, de modo que venha a minimizar todas as doenças possíveis dentro do ambiente de trabalho, tá? Então, a parte de ergonomia física, ela está relacionada a essa parte, a todos esses aspectos físicos do ambiente, né? De corrigir postura, manuseio, movimentações repetitivas, né? Às vezes até orientar a questão de postura. Então, às vezes uma caixa de supermercado fica o dia todo sentada passando compra. Ela tem um manuseio pelas mãos,
mas ela fica sentada, será que ela tem a postura correta? Então, quando você trabalha com ergonomia, você busca orientar para que essas condições elas sejam atendidas aí da melhor forma possível, tá? Aqui eu trago para vocês algumas imagens, né? Então, olha esse caso aqui, ó. A gente tem uma mesa de ambiente de trabalho, e ela é alta. Ela atende esse rapaz que é mais grande, mas esse que é baixinho não atende. Então, aqui acaba gerando desconforto, uma insegurança no ambiente de trabalho e a produtividade vai lá embaixo, né? Então, nesse caso aqui, quem está confortável para trabalhar é o grandão, mas o rapaz mais baixo não tem conforto nenhum. Em relação à segurança, esse daqui ele não tem segurança nenhuma, porque ele está na ponta dos pés, né? Pode perceber que ele está tensionando aqui essas regiões, né? Forçando. Então, não tem segurança nenhuma. Além disso, a produtividade acaba sendo reduzida. Mesma coisa aqui, ó. Utilizar, sentar com postura incorreta, manusear o computador de forma incorreta, sem nenhuma organização, carregamento, né? Transporte de manuseio de materiais aí com cargas elevadas, né? Então, tudo isso precisa ser corrigido, ó. Por exemplo, se você pega um saco de cimento, né? Eu sempre direciono um pouquinho para engenharia, tá, pessoal? Ao transportar algum material que é pesado, né? Você vai lá e pega com a coluna toda torta. E aí? Então, existe uma maneira correta de levantar esse peso, né? Normalmente, quem faz academia, durante as atividades, né? Acaba até sendo orientado na academia, na hora de levantar os pesos, a maneira correta que a gente tem que levantar, né? Principalmente no CrossFit, também eles orientam a questão de postura, já que levantam cargas bem elevadas. Então, aqui a gente tem uma imagem da maneira que deveria ser levantada essa carga, e sem realizar nenhum tipo de curvatura na coluna. Aqui a gente já tem uma leve curvatura, tá? Aqui a gente tem uma imagem, né, dos 7 erros, né, para a gente identificar. Então, aqui a gente tem mesa muito alta, cadeira muito baixa. Aqui a gente tem o pescoço inclinado para falar o telefone, então a pessoa ela está fazendo 1000 coisas ao mesmo tempo, né? Aqui ela não encosta a coluna na cadeira, além disso, ela não tem apoio nenhum, né, do antebraço sobre a mesa. Aqui ela está numa região, né, muito fria, que às vezes o ar-condicionado está muito gelado e que a pessoa às vezes pode ficar frequentemente resfriada. Essa tela do computador virada aqui para a janela, né, sem nenhum tipo de cortina, pode propiciar muitos reflexos nessa tela e, consequentemente, uma fadiga visual. Comida em cima da mesa, que também não pode, né? Essa região abaixo da mesa, que muitas vezes é para você ter um conforto ali, para você movimentar suas pernas, quando você coloca inúmeros materiais, você acaba perdendo esse espaço de movimentação. Então, a gente tem vários errinhos aí dentro de um ambiente de trabalho, né? Existe também a parte cognitiva da ergonomia, né? Ela já vai mais para a parte mental, né? Como percepção, memória, raciocínio, resposta motora e efeitos nas interações entre as pessoas e o elemento do sistema. O foco dessa abordagem, no caso, é um estudo da carga mental no ambiente de trabalho, tomada de decisões, interação homem-computador, estresse ocupacional. Então, muitas empresas também desenvolvem trabalhos de ergonomia cognitiva para minimizar esses efeitos, principalmente quando você trabalha em ambientes que o nível de estresse é muito elevado. Então, acaba tendo atividades para melhorar essas condições de estresse no ambiente de trabalho, que ele já vai mais para a parte de problema, de situações de cabeça, né, mentais que venham a ser propiciadas naquele ambiente de trabalho, devido a um grande nível de estresse, né, de pressão, eu preciso cumprir prazo, a quantidade que eu precisava fazer eu não bateu, deu um problema lá na cozinha, acabou o gás, né, então essas questões, né, para que o funcionário ele esteja apto para trabalhar nesse ambiente, ele também vai passar por atividades aí para melhorar essas questões cognitivas, para que os efeitos, né, dos processos mentais eles sejam minimizados da melhor forma possível, tá? E a parte organizacional, que já é toda, envolve bem uma questão de organização dos sistemas sociotécnicos, né? Entre esses focos da atenção para uma abordagem que inclui o projeto de trabalho, a programação do trabalho, uma organização temporal do trabalho, projeto participativo, trabalho cooperativo. Então, ela já vai mais para uma organização do ambiente de trabalho em relação às atividades. Imagina você está num ambiente de trabalho que você faz de tudo, né? Não existe uma organização que todo mundo faz de tudo, não foi dividido por setores. Então, a ergonomia organizacional ela vai buscar trabalhar nessa reestruturação do ambiente de trabalho, né?
propor melhorias na organização. Muitas vezes, né, nessa imagem que nós vimos aqui, às vezes falta até uma mudança da organização aqui da disposição do layout, de outros pontos, né, não só físicos, né, ou mentais, mas também da disposição desse layout de ambiente de trabalho que poderia ser melhorado, né? Reuniões, atividades em grupo, né? Distrações, tudo para manter uma melhor gestão de qualidade dentro do ambiente de trabalho, beleza? Bom, pessoal, a nossa aula vai ficar gravadinha em partes, tá? Por conta do tempo aí de gravação do Zoom, que ele acaba sendo reduzido. Então, eu vou finalizar essa parte aqui dessa introdução sobre ergonomia e eu já volto na próxima gravação, beleza?